Toy Story não foi apenas o primeiro longa-metragem de animação totalmente computadorizada. Foi a aposta arriscada que transformou o cinema para sempre. O que o público via era pura magia. Brinquedos falantes transbordando de vida. Mas por trás das telas havia o caos, sequências inteiras que quase foram apagadas para sempre. Atores de voz substituídos no meio da produção, falhas técnicas que ameaçaram a própria existência do filme. Hoje, vamos desvendar 20 fatos estranhos de Toy Story, segredos que nem os fãs mais dedicados da Pixar talvez conheçam. Desde mudanças no elenco a quase desastres em laboratórios de renderização, estas histórias revelam a luta brutal e brilhante que deu vida a Woody e Buzz. E espere até ouvir o fato bônus. É um detalhe dos bastidores tão chocante que quase acabou com a Pixar antes de começar. Vamos nos aprofundar nisso. O primeiro ponto é que Woody quase foi o vilão. Antes de se tornar o cowboy leal que todos conhecemos, Woody foi concebido como um tirano cruel e sarcástico. Nos rascunhos iniciais, ele insultava os outros brinquedos, zombava da lealdade deles e até mesmo jogava o Buzz pela janela de propósito. A sessão de teste da Pixar para esta foi desastrosa. O público o odiava. Tom Hanks teria se recusado a dublar um personagem tão detestável, o que levou o estúdio a reformular a personalidade de Woody. O que surgiu foi um líder imperfeito, mas adorável. Sem essa reescrita, Woody poderia ter sido lembrado como um dos personagens mais desprezados do cinema, em vez de um dos mais amados. Não era mágica da Pixar ainda. Isso foi quase o maior erro que a Pixar poderia ter cometido. E, em segundo lugar, o Tom Hanks não gravou as falas sozinho. Ao contrário dos filmes de animação tradicionais, a Pixar fez com que Tom Hanks, Woody e Tim Allen, Buzz, gravassem muitas das suas falas juntos na mesma cabine. O objetivo era a química, uma interação genuína que parecesse viva. Hanks revelou mais tarde que as provocações, improvisos e sobreposições nos diálogos davam uma energia crua às cenas. A maioria dos filmes de animação depende da junção de gravações separadas, mas aqui a tensão de dois atores competindo por espaço fez a rivalidade explodir. O riso, o timing preciso, não era artificial. Eram dois artistas genuinamente interagindo um com o outro. Essa decisão elevou o roteiro, transformando diálogos estáticos em um confronto eletrizante. 3. Um bug de computador quase apagou o filme. Em 1998, ao finalizar Toy Story 2, um comando falho apagou quase todo o filme dos servidores Pixar. Mas o que a maioria dos fãs não sabe é que Toy Story de 95 enfrentou um risco similar no início. Animadores às vezes apagavam sequências cruciais ao renderizar. Um erro no código poderia apagar semanas de trabalho. A Pixar não tinha um sistema de backup confiável na época. Segundo os diretores técnicos, estavam a um comando do desastre diariamente. Não era tecnologia de ponta, era sobreviver no fio da navalha. Cada cena que você vê na tela é o resultado de uma equipe andando na corda bamba tecnológica. 4. A Disney quase o encerrou. Em 1993, os executivos da Disney viram os primeiros rolos da Pixar e os odiaram. Woody era muito malvado, Buzz era muito chato e a história era muito sombria. Jeffrey Katzenberg ordenou a pausa na produção e exigiu reescritas. A equipe tinha 2 semanas para reimaginar o filme ou ser cancelado. A crise ficou conhecida internamente como Sexta-feira Negra. Animadores trabalharam sem parar, reescrevendo arcos de personagens e storyboards para suavizar Woody e impulsionar Buzz. O que parecia fracasso virou o ponto crucial do filme. Se a Disney tivesse desistido, Toy Story teria sumido como mais um experimento abandonado. Em vez disso, tornou-se história. 5. Buzz Lightyear quase se chamou Lunar Larry. Antes de Buzz Lightyear, o patrulheiro espacial tinha um nome bem diferente, Lunar Larry. O design também era bizarro. Spandex roxo, uma capa e um visual genérico de super-herói. A equipe teve dificuldades para torná-lo memorável. Então, alguém sugeriu homenagear o astronauta da Apollo 11, Buzz Aldrin. O nome Buzz Lightyear encaixou na hora. Moderno, divertido e heróico. O próprio Aldrin mais tarde brincou que os netos dele se importavam mais com o Buzz Lightyear do que com a sua ida à Lua. Nem o Larry, nem o cruzado encapuzado do Comando Estelar, o Buzz Lightyear só virou ícone quando a Pixar uniu história e humor. 6. Tim Allen não foi a primeira escolha para o Buzz. A voz estrondosa de Tim Allen é inseparável de Buzz Lightyear, mas ele não foi a primeira escolha da Disney. O papel foi primeiro oferecido a Billy Crystal.
achando que um astronauta de brinquedo parecia bobo. Anos mais tarde, ele admitiu que foi um dos maiores erros de sua carreira. Depois que Allen foi escolhido para o papel, sua sitcom Home Improvement explodiu em popularidade, e a Disney capitalizou em sua crescente fama. Allen trouxe uma mistura de bravata e também de insegurança que o próprio Crystal, mais tarde, afirmou que não conseguiria igualar. E a ironia? Crystal acabou se redimindo ao dar voz a Mike Wazowski em Monstros S.A., mas em 1995 foi Allen quem deu a Buzz sua característica arrogância e a Pixar quem transformou um quase erro em perfeição de elenco. 7. Os animadores da Pixar usaram seus brinquedos como modelos. Cada detalhe dos brinquedos no quarto de Andy veio de objetos reais que os animadores da Pixar estudaram obsessivamente. Eles vasculharam os baús de brinquedos dos filhos, reviraram lojas de usados e até pegaram emprestado itens colecionáveis vintage. Sr. Cabeça de Batata, Slink Dog e os soldadinhos foram licenciados, mas dezenas de brinquedos de fundo foram modelados a partir de itens reais que a equipe da Pixar possuía. Eles até mediram como o plástico dobrava sob peso e como o tecido cedia quando costurado em bonecas. A autenticidade não foi um acidente, foi ciência. Ao enraizar os gráficos de computador na realidade tátil, a Pixar deu ao público algo em que seus olhos podiam acreditar. Não era apenas animação, era um estudo digital da própria infância. 8. Os soldadinhos verdes quase não marcharam. Animar os soldadinhos de plástico verdes era um pesadelo. Suas pernas fundidas tornavam a caminhada realista impossível. A solução? A Pixar estudou como animadores de stop motion historicamente moviam figuras rígidas. Eles decidiram fazer os soldados cambalear, como se seus pés estivessem grudados no chão. Então, para capturar a autenticidade, eles literalmente amarraram sapatos reais e fizeram animadores andarem com eles pelo estúdio. O resultado é uma marcha que parece rígida, mas estranhamente crível. O que o público vê como piada era, na verdade, um compromisso técnico. Sem isso, os soldados pareceriam trapalhões. Em vez disso, tornaram-se um dos pontos altos mais engraçados do filme. 9. Randy Newman por pouco não escreveu as músicas. A Disney originalmente queria um musical no estilo da Broadway, na linha de A Pequena Sereia ou Aladdin, mas John Lasseter lutou contra essa ideia, insistindo que o filme precisava de algo diferente. Entra Randy Newman, cujo humor seco e estilo melancólico pareciam arriscados. Muitos executivos duvidaram dele, dizendo que sua voz era estranha demais para a animação convencional. No entanto, You've Got a Friend in Me, de Newman, tocou fundo, ancorando o cerne emocional do filme. Sua trilha sonora não era apenas um preenchimento, era personagem. Deu a Toy Story seu coração. Sem Newman, Woody e Buzz poderiam ter voado, mas não teriam se eternizado na memória. 10. Os computadores da Pixar superaqueciam constantemente. O poder de renderização para Toy Story era astronômico para 1995. As máquinas da Pixar esquentavam tanto que a equipe brincava que podiam fritar ovos nelas. Os animadores frequentemente dormiam em sacos de dormir no escritório à espera da renderização dos quadros. Cada quadro podia levar até 30 minutos, ou seja, um único segundo de filmagem exigia centenas de horas de computação. O diretor técnico Eben Ostby disse que a equipe muitas vezes rezava para que as máquinas não travassem durante a noite. Hoje, Toy Story parece fácil, mas em 1995 era alimentado por suor, noites sem dormir e ventoinhas apontadas para CPUs superaquecidas. E antes de prosseguir, deixe seu like e se inscreva, porque os próximos 10 fatos vão te mostrar o quão perto Toy Story quase desmoronou e por que seu legado quase nunca existiu. 11. Os animadores da Pixar esconderam piadas internas por toda parte. Olhe com atenção para Toy Story e verá Easter eggs, que se tornaram tradição da Pixar. A bola amarela com a estrela vermelha, original do curta da Pixar Luxo Jr., quica no quarto do Andy. O caminhão do Pizza Planet, que depois apareceria em quase todo o filme da Pixar, faz sua estreia aqui. E a 113, o número da sala de aula na Cal Arts, onde muitos animadores da Pixar estudaram, aparece numa placa de carro. Não eram só piadas, eram assinaturas secretas, prova de que a Pixar se via como desfavorecidos infiltrando suas impressões digitais no reino da Disney. Os fãs agora veem esses easter eggs como caças ao tesouro. Mas, em 95, eram uma rebelião silenciosa em pixels. Pausa 12. A Barbie deveria aparecer. A Disney queria
sua contraparte feminina, mas a Mattel recusou. A empresa temia que a identidade neutra da Barbie fosse comprometida ao dar-lhe uma voz e personalidade fixas. É por isso que a Beth se tornou o interesse amoroso do Woody. Ironicamente, após o sucesso de Toy Story, a Mattel se apressou para incluir a Barbie nas sequências. Em Toy Story 2, ela já era uma personagem cômica de destaque, dublada por Jodie Benson. A Ariel, de A Pequena Sereia, o que o público não sabia, a Pixar a tinha apresentado como a heroína de ação definitiva desde o início. Sem a hesitação da Mattel, a Barbie estaria liderando cargas de cavalaria de brinquedo em 1995, em vez de estar em sua casa dos sonhos. 13. O mundo de Sid foi baseado em escritórios reais da Pixar. Sid, o vizinho aterrorizante que torturava brinquedos, não era apenas um vilão. Seu quarto caótico foi inspirado nas mesas bagunçadas dos animadores reais da Pixar. Kits de maquete, projetos inacabados, até fios emaranhados em bonecos de ação, os escritórios da Pixar eram repletos da mesma energia anárquica. A equipe exagerou, transformando os experimentos do Sid em pesadelos de Frankenstein. Mas o pulo do gato é: muitos animadores admitiram que, quando crianças, eram como Sid, desmontando brinquedos com alegria para ver como funcionavam. Sid não era apenas um simples vilão, ele era a própria Pixar olhando para seus eus mais jovens. Essa verdade incômoda conferia às suas cenas uma autenticidade distorcida. Em 2014, Joss Whedon reformulou o roteiro. Muito antes de Buffy ou dos Vingadores, Joss Whedon foi um dos principais revisores de roteiro de Toy Story. Contratado pela Disney, ele trouxe um humor mais afiado, diálogos mais dinâmicos e profundidade emocional. Foi Whedon quem sugeriu dar ao Buzz a trágica ilusão de que ele era um patrulheiro espacial de verdade, e não apenas um brinquedo. Essa única reviravolta deu ao filme seu coração, transformando Buzz de um ajudante genérico em um herói tragicômico. Sem a marca de Whedon, Toy Story poderia ter sido engraçado, mas não teria sido profundo. Sua contribuição transformou plástico em patos e um desenho em uma história sobre identidade e pertencimento. 15. A cena de abertura foi quase diferente. Em vez da abertura divertida com as brincadeiras imaginativas do Andy, os primeiros rascunhos começavam com uma fábrica de brinquedos que mostrava a origem do Woody como um boneco de produção em massa. Os animadores chegaram a fazer storyboards de sequências dele saindo de uma linha de montagem, mas eles descartaram, percebendo que a cena da fábrica matava a magia. O verdadeiro coração de Toy Story não era de onde os brinquedos vinham. Foi a forma como as crianças lhes deram vida. Essa pequena decisão criativa redefiniu o filme inteiro. Não uma história sobre produtos, mas sobre imaginação. Não brinquedos como meros objetos, mas brinquedos como família. É por isso que o filme ainda ressoa décadas depois. 16. Toy Story quase não foi para os cinemas. É difícil imaginar hoje, mas a Disney originalmente pensou em lançar Toy Story direto para vídeo. Executivos duvidavam que um longa totalmente animado por computador pudesse ser exibido nos cinemas. Afinal, a Pixar era um estúdio inexperiente e o CGI era considerado arriscado. Mas assim que as primeiras imagens de teste foram exibidas para o público, a reação foi explosiva. As pessoas nunca tinham visto animação assim. A Disney logo reverteu, investindo em marketing para o cinema. A aposta valeu a pena, com Toy Story faturando mais de 360 milhões de dólares em todo o mundo. Não apenas um sucesso, mas a faísca que acendeu um império. Se tivesse ido direto para VHS, poderia ter sido lembrado como uma curiosidade, não uma revolução. Aos 17, a voz de Andy foi descoberta por acidente. John Morris, que deu voz a Andy, não era um ator mirim treinado. Ele foi descoberto quando o diretor de elenco da Pixar o ouviu lendo em voz alta enquanto esperava por sua mãe no escritório de audição. Sua naturalidade e entrega imperfeita se destacaram em um mar de artistas infantis polidos. Em vez de contratar um profissional, a Pixar queria que o Andy soasse como uma criança de verdade. Morris entregou exatamente isso. Pausas estranhas, risadinhas e energia espontânea que deram vida ao Andy. Não era encenação, era autenticidade capturada num microfone. O melhor casting nem sempre é treino. É sobre honestidade. A Pixar quase foi à falência na produção do filme. Em 1994, os custos de produção estavam a subir descontroladamente. A Pixar já tinha investido milhões em hardware, software e na sua equipa, mas Toy Story não tinha garantia de ser lucrativo. Steve Jobs, que comprou a Pixar há anos, teria considerado vender a empresa se o filme
Jobs até brincou que a Pixar era um poço sem fundo, mas o lançamento mudou tudo. De um dia para o outro, a Pixar não só se tornou solvente, mas sim lendária. Jobs transformou-se de um investidor quase falido em um verdadeiro figurão de Hollywood. O que o público não viu foi o quão perto o estúdio chegou de colapsar antes que Woody gritasse: "Mãos ao alto!". 19. As texturas dos brinquedos levaram a tecnologia ao seu limite. Cada brinquedo no quarto do Andy tinha uma textura de superfície única, programada com esmero. A camisa de tecido do Woody, o plástico brilhante do Buzz, a pele emborrachada do Rex, tudo isso exigiu novas técnicas de renderização. Naquela época, a CGI tinha dificuldade em distinguir entre superfícies reflexivas e foscas. Os engenheiros da Pixar desenvolveram sombreadores personalizados para cada brinquedo. Sem eles, Woody e Buzz teriam parecido meros clones de plástico brilhante. O detalhe pode parecer invisível para o público em geral, mas conferiu a Toy Story seu realismo. Não apenas brinquedos se movendo, mas brinquedos que pareciam existir no mundo real. Uma verdadeira revolução em pixels, escondida à vista de todos. 20. O final da película. Quase mudou. A perseguição final do caminhão de mudança é uma das sequências mais emocionantes da Pixar, mas os rascunhos iniciais terminavam com uma reconciliação tranquila entre Woody e Buzz no quarto do Andy. Sem ação, sem fogos de artifício. A Disney exigiu um final maior e a Pixar, a contragosto, aceitou. A equipe roteirizou a perseguição com explosões de foguetes, caos de carros e a tensão do cão Slinky. O resultado é pura adrenalina cinematográfica. O que começou como um final modesto tornou-se um final triunfante que consolidou Toy Story, não apenas como emocionante, mas épico. Sem esse impulso, o público poderia ter saído sorrindo, mas não aplaudindo. Um fato curioso, o filme inteiro foi uma vez deletado. Eis o segredo mais chocante de todo. Durante a produção, um erro catastrófico de comando quase apagou todo o filme Toy Story dos servidores da Pixar. Os animadores assistiam impotentes enquanto os arquivos sumiam. O filme tinha sumido, mas uma diretora técnica, trabalhando de casa, tinha uma cópia do filme em seu computador pessoal, um backup não autorizado. Essa cópia salvou Toy Story da extinção. Sem ela, anos de trabalho teriam evaporado da noite para o dia. Não foi bruxaria técnica nem supervisão do estúdio, mas a perspicácia de uma pessoa que manteve o projeto vivo. O filme que mudou a história da animação existiu por pura sorte. Toy Story não foi apenas o primeiro filme da Pixar, foi um desafio de desastres, reescritas e quase fracassos, que de alguma forma se tornou uma obra-prima. O que o público viu foi magia sem esforço. Por trás da cortina havia caos, risco e resiliência humana. E esse é o verdadeiro legado de Toy Story. Provou que mesmo quando tudo quase desmorona, a imaginação consegue prevalecer.